Nesta segunda-feira entramos numa nova série do Alimento Diário, cujo título é A Reconexão do Homem com Deus. O versículo proposto é: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Colossenses, capítulo 1, versículos de 13 a 14. O título dessa segunda-feira é Tudo foi criado para estar conectado com Deus. O desejo de Deus, ao enviar seu Filho para morrer na cruz em nosso lugar, foi reconectar o homem consigo. A redenção de Cristo permitiu a Deus resgatar-nos do império das trevas e transportar-nos para o reino de seu Filho amado. Fomos transferidos de posição, mas ainda precisamos de uma mudança de disposição, para não mais ficarmos sob a influência do controle do velho homem, que é comandado pelo diabo, o pai da mentira, capaz de enganar todos os homens. Na criação de Deus, tudo foi feito por intermédio de Cristo. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3. Jesus, ele é o meio pelo qual tudo foi criado e é a conexão entre a criação e o Criador. Nós vemos, em Gênesis 1:31. Ao final do sexto dia, após criar Deus todas as coisas, criou o homem à sua imagem e semelhança. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Então, o que eu ganhei nesta segunda-feira é que essa palavra, está dizendo reconexão. Implica isso que o homem, no princípio, ele estava conectado com Deus. Mas quando ele se desconecta de Deus, entra em cena o pecado e a morte. E nós sabemos, na história do homem, da humanidade, nós vemos quanto prejuízo, que tragédia foi essa desconexão do homem com Deus. Mas então Deus, ele sempre almejou estar conectado de volta conosco. Por isso o versículo proposto, Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então essa transferência nos traz esperança, nos traz paz, e hoje nós vemos na sociedade o homem, ele está perdido, ele está sem identidade. O homem, ele não sabe quem é, não sabe a sua origem, de onde veio, não sabe a sua missão aqui na Terra, o porquê ele está na Terra, e não sabe o destino, o seu destino, para onde ele vai. E Deus se fez carne, se tornou homem, assumiu a forma humana, se humilhou, nos serviu, nos amou e morre, por esse amor tão grande dele por nós. Ele
faz a opção pela morte e morte de cruz. E não para por aí, né? Ele ressuscita ao terceiro dia. Ele é elevado aos céus, à direita de Deus. E ele ali, na forma humana, à direita de Deus, ele nos coloca lá, porque nós morremos e ressuscitamos com ele. E na minha infância, né, aos meus 12 anos, eu perdi o meu pai. E eu sei, né, o vazio que eu senti, né, com a perda do meu pai. Mas aos 17 anos, Jesus se mostrou para mim. E aquele vazio da falta do meu pai foi suprida. Porque Ele é o nosso Criador, Ele nos conhece, Ele nos preenche, nos dá alegria, paz, né? E hoje nós vemos um mundo, né, o mundo do entretenimento, o mundo das mídias sociais, né? Nós vemos o homem distraído com tantas coisas. E as coisas básicas, né, que é a identidade, ele perde. A identidade do homem passa a ser os outros, né, a vida dos outros, o que os outros fazem, e perde a própria identidade e continua, né, distraído, sem se conectar com o Criador. Então, meu encargo é que nessa semana os irmãos tenham, né, essa disposição, não só a posição, né, sermos transferidos do reino das trevas para o reino do Filho, mas também uma disposição diária de estarmos conectados com Ele, desfrutando da sua presença e levando a sua presença para as demais pessoas, para podermos deixar aqui um legado, né? Marcarmos presença, termos uma história com Deus aqui na terra. Amém? Jesus é o nosso Senhor.